Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Lab Ciências, né? Que é o CiênciaCast. Pessoal, a abertura vai ser essa hoje porque quando a gente gravou o podcast ficou bem descontraído, ficou bem legal, tá certo? Então eu esqueci de gravar a abertura, mas se você quer conhecer mais sobre o Lab Ciências, o Lab4, o Lab Digital, que são projetos do programa Multilab, se inscreva no canal, tá? Participe das nossas formações, participe dos nossos projetos, dos cursos, tá bom? E acompanhe nosso trabalho, tá bom, pessoal? Eu não vou me estender mais por aqui, eu vou fazer a apresentação do nosso convidado, tá? Como não tem abertura gravada, eu resolvi fazer isso aqui rapidinho pra gente já estar liberando o vídeo, tá bom, pessoal? Um abraço a todos e curtam aí o nosso podcast. Não se esqueçam de se inscrever, compartilhar e divulgar o nosso trabalho, tá bom? Um abraço, até mais. Bom, e a convidada de hoje, pessoal, ela é graduada em licenciatura graduando, né, em licenciatura em letras, né, língua portuguesa pela Unidade Acadêmica de Educação à Distância e Tecnologia, ou EAD-TEC, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e graduada em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Pernambuco, UFPE. Caramba! É bolsista do projeto de extensão Lab4, vinculado ao programa de extensão Multilab, sob a coordenação da professora doutora Ivanda Maria Martins Silva. Atua como bolsista aprovado no edital BEXT, é isso? BEXT? BEST, né? Isso é BEST 2021, da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Cidadania da UFRPE. Atualmente trabalha com produção de conteúdo em mídias digitais sobre literatura. Participa do grupo de pesquisa Cadastro no CNPq. Cadastrada. Cadastrado, né? Lab4, Laboratório de Formação Docente, Linguagem, Educação e Tecnologias, desenvolvendo práticas pedagógicas na escola de referência em ensino médio Alberto Torres, em função da formação inicial docente na licenciatura em letras. Eu ia começar fazendo outra pergunta. Mas por que engenharia civil e agora letras? Isso daqui foi que me intrigou agora de cara. Eu estou num processo de mudança de área, né? Ah, Eu fiz primeiro, porque nem tá aí. Eu fiz o curso técnico em eletrônica no Cefet em 2007. É porque eu já sou um pouquinho vivida. Em 2007 eu fiz um curso técnico de eletrônica. Em 2010 eu passei em engenharia na Federal. E aí a minha área, eu ia seguir a área técnica mesmo, a área das exatas, né? A minha formação foi aí nas áreas das exatas. E quando eu entrei na Federal, era tudo junto as engenharias, né? A gente faz um ano de engenharia de forma geral e depois a gente escolhe. Aí já lá dentro eu comecei a não me identificar com a eletrônica, que eu tinha o curso técnico, mas não me identifiquei com o curso superior. E aí eu fui participando em palestras e tudo, e entrei na de engenharia civil. Na época o mercado estava muito aquecido, estava em alta, numa alta muito grande, o mercado de engenharia civil, né? Que a gente viu aí logo. Mas aí no meio da minha graduação a coisa começou a cair. Mas me formei, foi desafiador, muito desafiador. É bem diferente a área de engenharia para a área que eu estou agora. Bem diferente. Assim, a postura mesmo do curso. uhum. E é muito difícil, mas eu me formei, trabalhei na área, só que aí quando eu entrei no mercado de trabalho, eu não consegui me identificar. Eu trabalhei primeiro na área de projeto e não me identificava. Trabalhei na área de obra, fiquei muito mal, assim, Eita. não me identificava com a rotina de obra. E depois eu comecei a trabalhar, eu trabalhei na prefeitura de Bom Jardim, que é de onde eu sou, assim, do meu interior, depois eu vou apresentar melhor, né? E aí vocês vão Tá certo. entender que eu vim do interior. Aí eu Uhum. trabalhei lá na prefeitura também na área de engenharia, só que na área de parte de obra pública, convênios públicos, e por mais que eu me desse bem, assim, eu não me sentia completa profissionalmente. Eu achava que não estava satisfeita, não me encontrava pessoalmente naquilo que eu fazia. Eu
vou dizer que eu entrei numa depressão, eu não entrei, graças a Deus, mas assim, eu passava por muitos momentos de ansiedade, de tristeza mesmo, de não estar no lugar, eu achava que eu não estava no lugar que me pertencia, não me encontrava ali. E aí eu comecei a fazer terapia, todo um processo, né? Comecei a fazer terapia para tentar identificar, assim, qual era o caminho que eu tinha que seguir, que eu tinha que mudar, alguma coisa não estava bem. E aí eu fui resgatar as minhas paixões da vida, o que era que me fazia feliz de verdade. E aí uma das coisas que sempre me fez muito feliz foi a leitura, a literatura. E aí, junto disso, assim, também não adianta a gente só escolher o que é que a gente faz ser feliz, né? Porque se fosse assim, eu ia escolher comer e dormir. E aí eu comecei a pensar mais profissionalmente também, o que é que eu me identifico na vida. E aí eu me identifico muito com... E isso foi eu acho que foi o meu maior erro na época que eu escolhi meu curso, de pensar que eu me identifico com pessoas, sabe? No trabalho com pessoas. E eu estava trabalhando com computador, eu estava trabalhando com planilhas, com projetos. E aí eu acho que eu sentia muita falta da comunicação. E eu sou uma pessoa muito comunicativa. É uma particularidade mesmo. E aí eu fui pegando esses. Dentro do trabalho ali da terapia, eu fui pegando esses pontos. Eu gosto muito da literatura, eu gosto muito de ler, de leitura, desde muito novinha. Eu gosto muito de pessoas, de me comunicar, de falar, de estar trocando com pessoas. E eu sempre tive muita afinidade com criança e com adolescente, assim, uma facilidade de realmente me comunicar, de ter ali com eles. Às vezes eu me sinto, eu tenho 30 anos e hoje eu acho que eu me sinto mais com 15 anos do que com 30 anos na comunicação, sabe? Eu consigo Aham. dialogar mais fácil com a criança e com o adolescente do que com as pessoas da minha idade. E aí eu fui pegando essas características e fui pensando qual é o curso que me cabe. Uma nova graduação, um novo caminho mesmo. É difícil, muitos julgamentos, porque a É, engenharia civil é um curso muito nobre, é. né? A Isso engenharia em si tem um nome muito forte. Então, um até peso, hoje, né? tem um peso, uma tradição, né? E aí eu. E foi um curso muito difícil. Eu passei 6 anos na federal. Não foi fácil. Assim, tecnicamente mesmo é muito difícil o conteúdo. Só É de muito pagar aquela estudo. quantidade de cálculos, né? Isso, Álgebra, é muito um estudo. bocado de física, né? Várias Isso. cada disciplinas de Química, eu física. tinha muita dificuldade em química. E consegui superar. Foi difícil. Então, largar isso, né? 6 anos que eu passei É, investindo, não foi fácil. Mas, ao mesmo tempo, não fazia mais sentido para mim. Insistir. Eu você não estava era mais sofrendo. feliz, né? Você estava Isso. ali. Estava sofrendo. Aí eu, nesse contexto da terapia, né? Aí eu fui vendo essas minhas paixões, minhas características e minhas paixões. E aí eu também penso assim, né? Também eu não vou fazer alguma coisa só para mim. Eu tenho que fazer alguma coisa que seja para o mundo. Então, qual é a profissão que atrela isso tudo? Professor. Ser professor. E aí eu comecei a pesquisar como é que eu. Aí, nesse meio tempo que eu já estava bem perdida, eu fiz o Enem. Assim, do nada, Hum, assim, ó, vou fazer o Enem, porque aí eu certo. tenho o meu Enem. Se aparecer alguma oportunidade, o Enem tá aí, porque eu já tinha feito na minha primeira graduação em 2010, então fazia muito tempo. Eu me formei em 2016 em engenharia. Aí eu fiz, quando foi em 2017, eu vou fazer o Enem, porque fica lá guardadinho. Perdeu, não vou perder nada. Aí eu fiz o Enem e fiquei com aquela coisa guardada, né? Aí depois eu comecei a pesquisar bastante, curso, como é que eu poderia fazer, como eu já tenho uma idade maior, assim, eu não conseguiria me encaixar de novo no processo de uma graduação presencial. Demandaria de mim Uhum. uma coisa que hoje na minha vida eu não conseguiria encaixar uma graduação presencial de estar todo dia na universidade. Então, aí a opção da EAD foi a melhor que me apareceu. E aí eu saí pesquisando, universidade aberta, EAD, como era. E aí apareceu a opção de fazer na rural. Eu fui acompanhando as notícias, aí abriu o curso de letras na rural, no EAD, e aí eu, poxa, agora é minha hora, vou-me embora estudar. Botei morrendo de medo da minha nota não ser suficiente, mas consegui passar com aquela nota do Enem. Olha, eu entrei em 2020, então a minha notinha do Enem ficou guardada 3 anos lá me esperando, até eu conseguir usar. E em 2020 eu entrei na Rural.
E agora passei da metade do curso. Só falta o restinho desse ano e o ano que vem. Então, Vê me que coisa formar. boa, já tá perto, né? Já está perto e passou, assim, foi difícil, porque desde o começo foi na pandemia, né? A gente acompanhou a pandemia todinha, a graduação. A graduação, é. Isso. Aí, bom, assim, a modalidade EAD também tem os seus... Foi bem vista, né? Assim, viu-se a necessidade ainda maior durante a pandemia. Ela ganhou até uma valorização, né? Isso, é verdade. Mas verdade. A gente sentiu algumas dificuldades, mas graças a Deus, né? Agora tá, porque a gente tem a proposta do curso é que tenha encontros presenciais, né, no polo, para a gente ter um contato com a universidade. Não teve durante o período da pandemia, mas a gente já está retomando, que é muito bom, porque justamente esse contato que eu gosto com as pessoas é importante ter também nos polos da universidade. Aí, vê só. Aí eu já ia fazer outra pergunta, nem já falei teu nome um ainda. monte de coisa. E eu também nem falei teu nome, pessoal. Nossa convidada, tá? É Lívia Santana, tá, pessoal? Eu não falei o nome. Já perguntei da engenharia civil, porque para mim, quando eu tava lendo agora teu Lattes, eu achei assim, caramba, engenharia civil. E Mas eu já você já fiz quase explicou. uma rota aí da vida. Mas você já explicou, a realidade é que onde a gente não tá feliz, não interessa, né? Se a gente, Isso. todo mundo tivesse, vamos dizer, a maturidade que você teve, né? De perceber isso daí, porque tem gente que continua na profissão mesmo por causa de uma questão de status, por causa de uma questão... E não é feliz. Faz a coisa de qualquer jeito, ou então faz sem vigor, sem aquele, né? Com aquela tchan, né? E Aí... ficam profissionais frustrados, né? É Não tem como dar exato, um bom trabalho. É exato, fica tem um pessoal que chama profissional medíocre, né? Isso. Tem esse nome aí, fica aquela pessoa que a gente vê, é como se a gente olhasse, por exemplo, essa pessoa não nasceu para isso, né? Isso. Ou ela não tem aquela paixão por aquilo que faz. E né? hoje eu olho para trás e penso, meu Deus, por que eu pensei em engenharia? Porque Veja. é totalmente... Mas quando a gente é muito novo, né? E quando a gente vê também, veja, na época que eu entrei em engenharia, o mercado estava super aquecido, estava muito bom. Então, era um curso que todo mundo falava. Aí Já tinha propaganda natural das coisas, não? Engenharia é top, engenharia Isso. Tu é muito inteligente, tu vai conseguir, o pessoal fala, né? Aí eu entrei bem novinha no curso eu emendei a eletrônica. Então, eu escolhi mesmo com 14 anos. Quem é que sabe escolher alguma coisa com 14 anos? Não tem como. Aí hoje eu consigo mais respeitar minhas características e aí eu consegui entrar num curso que eu estou muito feliz, graças a Deus. Então, aí tu falou da questão dos encontros presenciais, né? E o teu polo agora é qual? Eu sou do Polo Jaboatão. Jaboatão? É. Ah, que legal, tu mora em Jaboatão? Não, eu moro no Recife mesmo, só que certo, verdade. Eu moro em Tegipió, que vão dizer que seja ali quase a fronteira com Jaboatão, Jaboatão Velho, né, que a gente chama. Mas o polo é no Curado. Aí é relativamente até perto também, para quem vai de metrô, para mim era tranquilo. Eu botei mais Jaboatão, sendo sincera, com medo da nota. Eu pensei assim, no Recife talvez seja muito concorrido, eu vou para Jaboatão, que é pertinho de mim e é uma opção. Aí eu sou do Polo Jaboatão. Então tu nasceu em Recife, nasceu em Bom Jardim, veio para o Recife. No Recife. Aí bem novinha, eu fui morar em Bom Jardim. Morei em Bom Jardim até 14 anos, todo o tempo em Bom Jardim. Só que aí quando eu fiz 14 anos, eu vim para o Recife estudar na escola técnica. Certo. Aí eu fiz a escola técnica. Que hoje é o IF. Isso, hoje é IF. Na minha época era Cefet. Na minha época era Cefet, era Centro Federal de Tecnologia. Eu ainda peguei um pouquinho da transição, mas aí quando eu saí já estava virando IF. Certo. E aí eu estudei aqui, né, no IF, fiz a federal aqui, aí quando eu terminei a federal eu voltei para o interior. Aí passei alguns anos agora lá, 2016 até 2020. Aí em 2019 eu casei e vim morar aqui no Recife. Ah, entendi. Aí comecei essa nova fase, casada e estudante de letras. Estudante de letras. Aí o que é que eu pergunto? Esse podcast é novo, tudo aqui é novo. É né? tudo experimental. Tudo experimental.
E ninguém conhece ninguém. Basicamente, vai chegar a gente daqui da internet, eu sempre pergunto, né? Para quem não lhe conhece, depois dessa trajetória toda, como é Toda, que né? você define Lívia Santana? Olha, difícil. É difícil, mas ao mesmo tempo eu penso muito em mim, sabe? Eu tenho, justamente, eu acho que também por causa dessa questão da terapia, eu penso muito em quem eu sou. Eu sou, primeiramente, sim, como uma pessoa do interior, que carrega muito a família, eu sou filha de Aldo e de Wanda, neta de Dona Bia e de seu Pedro. Tem toda essa questão, sabe? Ah, é Lívia. Que Lívia? Filha de Aldo. Porque tem muito essa questão familiar muito forte. Então, eu sou muito família. Eu sou tia de 6 crianças incríveis. E uma me chama até de mãe, mãe 2, Mariana, minha florzinha. E eu sou uma metamorfose ambulante. Eu sou geminiana, então eu estou em constante movimento, em constante mudança. E muito comunicativa. Eu gosto muito realmente de conversar, de falar. Então, estou no lugar certo, né? Aqui no podcast, vou falar à vontade. Pode falar, é isso que eu quero. E eu me defino muito como uma mulher menina. Eu acho que é o que tem uma música de Gonzaguinha que ele fala assim: essa mulher é uma menina e essa menina é uma mulher que colheu o seu fruto, flor do seu carinho. Eu amo essa música. Olha aí, E eu me legal. identifico muito com essa música porque eu acho que eu tenho essa mentalidade madura, como você falou, né, de encarar mudanças, de não ter medo, mas ao mesmo tempo eu tento e prezo por manter essa quase uma infantilidade mesmo diante da vida, de, de ter uma visão infantil, uma não sei, o pessoal diz que eu sou muito meiga, que eu sou muito paciente. O pessoal faz assim, tu tem uma paciência com as crianças, por que tu é tão paciente com criança? Porque eu me identifico com elas. E eu penso assim, a gente tem que ter paciência é com as crianças mesmo. A gente não pode ter paciência é com adulto que se comporta mal. Aí sim a gente não deveria ter paciência. Porque a É, pessoa criança já tá aprendendo, né? ela está aprendendo. Então eu tenho muito essa questão da infância em mim. É isso. Acho que foi, deu, né? Para me Não, pode definir. falar. A gente não tem limite de tempo, tá? A Ah, gente não tem tem uma coisa limite de... também. Eu sou filha do meio, de Ah, 3 mulheres. Eu tenho 2 irmãs, uma mais velha e uma mais nova. Isso eu acho que me molda muito também. Me porque molda tu muito como pessoa. pega a experiência da mais velha e ensina pra mais nova, é isso? Também, mas é mais porque eu acho que em manhã não fico brava, não. Porque o mais velho é toda aquela novidade, né? É. Tipo, então tem toda uma questão, por exemplo, passou no vestibular, é uma coisa. O primeiro passou no vestibular. Então tem toda uma questão. E a mais nova é sempre a queridinha, porque é a mais nova, é a caçulinha. E são 3 meninas lá em casa, né? Então você tá dizendo que é do meio esquecida, é isso que você É tá um pouco querendo dizer. esquecida. Então tem que se virar, entendeu? Diante das Entendi, dificuldades, a gente tem que se virar mais. eu Aí eu entendi. sou também uma pessoa que eu me viro. Não Mais que meus independente, mais independente. mas eu sou mais independente. Exatamente, é isso. Tinha um médico assim que era um colega, quase um colega da família, que ele dizia: Lívia foi a única que cortou o cordão umbilical. As Ah, outras estão tudo agarradas ainda. Eu falo, eu sou mesmo, doutor, porque eu sou bem assim, vou pro mundo. Por isso até minhas 2 irmãs ainda moram no interior, bem pertinho da minha mãe. E tipo, meu Deus, tu foi pro Recife, lá nunca tive apego, sabe? Ao ser do interior. Eu sempre então você é a gostei. única filha que tá aqui na capital. Sou a única. As outras estão Corajosa, é a tudo lá. corajosa. Estão tudo lá no berço de manhã. Tudo na mesma, mora tudo na mesma rua. Aí eu sou a única que vim embora. E vim bem cedinho. Quando eu tinha realmente 14 anos, eu disse, não, porque não quero. Eu acho que aqui eu me limito demais. Um Bom Uhum. Jardim, para mim, eu achava muito limitante. E aí eu fiz a prova do Cefet e passei amanhã, vamos embora. Aí fui morar na casa da minha tia, que morava aqui, e fiquei morando, estudando. Final de semana eu voltava, passava a semana aqui, indo e voltando, indo e voltando. E é por assim fui me formando nessa Caramba, trajetória. que legal. Então, daí a gente já pode ter aí uma ideia de como é a tua trajetória, né?
a tua história, a Isso. origem lá que você tem da sua família, sempre foi do interior, assim, de Bom Jardim? É aquela família que nasce, cresce e vive o resto da vida na mesma cidade? Só tem... O meu pai é de Bom Jardim, nasceu lá, se criou lá. Mas minha mãe não. Eu digo que eu puxei a minha mãe. Minha mãe é daqui do Recife. Só que ela Ah, casou com ele e foi para lá. Mas entendi, ela é apaixonada acompanhou. pelo Recife. Ela disse se pudesse vir morar aqui comigo. Porque Então ela ela vem te visitar quando pode também, para matar a vem saudade. visitar quando pode, exatamente. Hoje eles nem estão morando mais em Bom Jardim, que as trajetórias da vida, eles hoje moram em Lagoa do Carro, que é uma cidade assim, Hum. também é no interior. É, que fica próximo do Polo Limoeiro, né? Tem o polo da gente Isso, lá do Limoeiro. exatamente. Entre o Ah, Polo legal. Limoeiro e o Polo Carpina, porque tem também, né, o Isso, Polo Carpina. exato, exato. Pronto, aí meus pais moram hoje em Lagoa do Carro. Veja. Aí eu não vou falar mais de engenharia civil, que já deu, tá Já certo? deu. Já deu. Passei, né, essa Passou fase. já essa daí. E por que que tu decidiu, assim, tu já falou que era uma coisa que tu gostava de fazer, mas também não podia ser um hobby, né? E É, tudo. E o que é que fez, assim, tu se encontrar em letras? Porque eu noto que você chega vibrante quando fala de letras, fala de leitura, quando fala olha, dessa parte, assim, parece que os olhinhos estão brilhando, que né? bom, E né? tu... Que bom. Eu sempre tive realmente essa afinidade com a leitura, com a literatura, bem novinha, tanto influência da minha mãe como das minhas professoras. Isso é uma coisa que eu falo muito e que me marcou muito. Quando você pensa nos seus professores, às vezes tem alguns que você nem lembra o nome. E tem alguns que marcam muito. E se eu parar para pensar, para dizer para você, eu tenho o nome das minhas professoras de língua portuguesa marcados no coração, não é nem na mente. Elas também são muito responsáveis, sabe? Pela minha escolha. Porque quando eu fiquei pensando, né? Eu pensei muito entre pedagogia, fiquei na dúvida entre pedagogia, letras, e aí eu fiquei pensando qual eu iria escolher, mas a questão da literatura a gente vê mais em letras, né? Aí eu É, fui por esse caminho. Mas também pelas professoras que me marcaram na minha trajetória, que foram, coincidentemente, professoras de língua portuguesa, que me marcaram tanto no ensino fundamental como no ensino médio, e que hoje eu consigo lembrar muito, assim, as lembranças são muito vivas da minha fase escolar nessa área, sabe? E aí quando a gente para pensar assim, o que é que eu quero ser, eu acho que a gente também pensa assim, quem eu admiro como profissional. Muito, porque como pessoal, de forma pessoal, assim, a minha maior admiração da vida são os meus avós, mas eles nem tiveram opção de ter uma formação. Então, eu digo assim, pensando realmente no quesito profissional, quem eu admiro ao longo da minha vida toda, quem eu admiro profissionalmente. E coincidiu de serem essas pessoas, de serem pessoas que eu olhava e pensava assim, poxa, aquela pessoa eu acho muito bonito o jeito profissional dela ser, uma competência, de fazer com gosto, de ter realmente esse brilho. Então, foi aí também a minha escolha inspirada nas minhas professoras ao longo dessa trajetória, porque eu tive não querem falar mal de ninguém também não, mas eu tive na engenharia, assim, eu era uma menina muito próxima dos professores. Até no curso técnico eu tinha um ótimo relacionamento com os professores, de não ter medo, de ter uma comunicação boa. Mas quando eu cheguei no curso de engenharia civil, eu fiquei muito afastada, assim. Eu tinha muito medo deles. Eu tinha medo de chegar perguntar, próximo, conversar. de perguntar, eu tinha medo de ter um diálogo mesmo com os professores. E quando eu queria tirar esse bloqueio de mim, porque eu queria ser professora, entendeu? Eu não queria ser aquele profissional que afastasse, que desse medo, ou que assustasse, ou que desencantasse, né? O ideal é ser o contrário, que encanta para aquela área. E eu acho que outro aspecto que me fez querer é porque eu acho que a literatura, a leitura em si, mudou minha vida. Até quando eu me sentia assim perdida, porque na época da engenharia não dava tempo de ler muito. É como se É. fosse assim, eu lia muito durante toda a vida. Quando eu entrei na graduação de engenharia civil,
eu não lia quase nada, porque eu não tinha tempo. Não Então, tinha eu não tempo, né? lia. E aí, quando eu terminei o curso, que eu tive a opção de voltar a ler, que eu comecei a ter um pouco mais de tempo, de não ter toda aquela cobrança, foi quase um resgate, sabe? Quando eu estava me sentindo mais perdida, que eu estava, meu Deus, não estou gostando disso, estou trabalhando em projeto, não gosto. Estou trabalhando em obra, não gosto, estou perdida. E aí foram também os livros que me ajudaram a me entender, a esperar. Então eu pensei, não, eu tenho que trabalhar com isso. Até por isso eu criei o Instagram literário para levar também para outras pessoas, não da área, sabe? Porque é muito Qual é o fácil falar Instagram? Pode divulgar aí que a gente bota embaixo. o livro que Ah, eu vi. o livro que eu vi. É porque a minha ideia é assim, eu estava pensando em fazer alguma coisa diferente. Também não fazer só a resenha por fazer, porque isso já tem muito na internet. Não que, e é Uhum. muito legal também, né? É importante. Mas eu queria fazer alguma coisa um pouquinho diferente, que tivesse alguma coisa a mais. E aí eu fiz um Instagram que fosse focado em intertextualidade. Aí é sempre assim, um livro que eu vi em algum lugar, que eu vi num filme ou que eu vi num seriado. É, por exemplo, tem um personagem lendo um livro. Aí eu vou pesquisar. Ô, gente, que livro é esse que esse personagem está lendo? Aí eu vou, pesquiso, faço a resenha, leio, né, o livro, vou atrás, leio, faço a resenha do livro, mas também apresento essa relação. Tipo, ó, minha gente, esse livro aqui, sei lá, Mônica, de Friends, estava lendo em tal episódio. Vê que massa. Porque faz Ah, entendi, diferença. entendi, É, entendi. não é só o livro que foi adaptado, é o livro que apareceu de algum jeito num filme ou no seriado. Aí tem muitos. Recentemente na novela Pantanal, aparece muito a personagem principal, Juma, ela lendo Manuel de Barros, ela lendo O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway. E aí eu vou nessas questõezinhas, sabe? Ó, gente, em Entendi. Pantanal a personagem está lendo tal livro, então vejam esse livro, ele é assim, assim, e vou fazendo a Então resenha você do livro. vai, é tipo, como é que diz É assim? uma rede. Warren, você lê o que o personagem do próprio Isso, seriado já tá lendo. Entendi, exatamente. entendi. E aí, como. Só que aí ficou muito fechado. O que é que aconteceu? Eu percebi, quando eu comecei a pesquisar, né, que também muitas músicas têm relação com o livro. E aí eu também inseri essa questão da música. E aí eu faço as postagens tanto desses de seriado e filme, como livros que têm a relação com música. Por exemplo, o livro, a música de Emicida, não sei se tu já ouviu, Ismália. Ela é uma. O nome da música é Ismália, que tem até participação de Fernanda Montenegro. E é uma música inspirada em uma poesia. Aí eu vou e faço essa apresentação também. Tal, essa música aqui de Emicida cita o poema tal, de fulano. Aí vai falando sobre isso. E aí eu acho Entendi. que é muito fácil a gente falar de literatura, leitura, na área da gente, sabe? Assim, com o Uhum. pessoal de letras. É muito fácil. Então, eu achei que a proposta do Instagram era para alcançar as pessoas que não eram da área. E aí, por isso que o filme e a música, porque aí tenta chamar a pessoa por outro aspecto, porque tem gente que diz, não sou da leitura muito, não. Eu gosto mesmo é de assistir filme. Eu gosto mesmo de seriado, não consigo ter Uhum. o hábito de ler. Mas aí eu acho que a partir de um personagem ou de uma música, a pessoa pode ficar curiosa e chegar na leitura, porque a leitura é muito importante, né? Tem outras vertentes aí, muitas outras coisas além de uma história que a gente lê. Aí foi por Veja, isso que eu fiz toda essa criação. tem quantos seguidores já? Tem esse teu Instagram? Eu tenho 1.100 e pouquinho. Olha aí, já tá Tá? com a Não, eu tenho quantidade até, eu boa. sou parceira da Editora Global. É uma Olha das aí, editoras de literatura clássica bem importante do Brasil. E olha aí eu aí. já consigo apresentar meu trabalho para mais pessoas através deles Que e interessante. receber livros deles. Que legal. Bem legal. É um universo que eu não conhecia muito, mas aí eu comecei a fazer e começou a aparecer para mim, né? Bookstam, ou Instabook. É um universo, o Instagram dos livros. E tem muita gente fazendo conteúdo legal, conteúdo responsável também, que é importante, né? Assim, Aham, ter com fonte, certeza. ter realmente uma responsabilidade. E tem muita coisa legal na internet, que nem o projeto da gente, né? O Multilab, o Lab4.
tem muita coisa legal na internet, inclusive projetos de extensão de outras universidades que fazem esse trabalho no Instagram com a literatura. Então, é um universo a ser explorado. Ou seja, nada parecido com aquele medo de falar com o professor de tal Isso. disciplina. Era nada É parecido. justamente o oposto. É justamente o oposto. Que A educação legal. faz isso. Tá vendo? A área da educação, eu acho muito, assim, e o que eu acho legal falar é que eu amo literatura, mas não é só literatura, é um curso de letras. O curso de letras é muito abrangente, ele é muito interessante. Tem a parte de linguística que a gente fala assim, a mente da gente explode para o mundo, porque a gente começa a enxergar as relações de discurso, as relações da fala, as variedades de outro jeito. Então, o curso de letras não é só para quem é apaixonado por literatura, é também, mas também para quem gosta de entender essa parte da comunicação. E também tem a parte da educação em si, né? Como é uma licenciatura, temos a parte que é mais voltada para a educação em si, que também é muito interessante. Eu penso, assim, particularmente, que o curso de letras poderia ser um curso feito por qualquer pessoa, porque é linguagem, é língua, é a fala da gente, é a escrita da gente. Então, a gente estuda muito isso. O que faz do humano ser humano é ter a capacidade da linguagem. É o que faz a gente diferente dos outros seres. E aí a gente estuda isso. Eu acho fantástico. Eu acho que todo mundo deveria estudar mais um pouquinho isso que a gente estuda no curso de letras. Tanto a parte da educação, porque todos precisam de educação, como a parte da linguagem, porque todos nós deveríamos compreender mais um pouquinho sobre as profundidades do que é a linguagem de verdade, que não é só uma Concordo. gramática, que não é só regra, que não é só um padrão de escrever. E aí o curso de letras permite muito isso. E eu acho que talvez eu queira, assim, como professora de língua portuguesa, levar um pouquinho do que é a minha graduação em letras para os alunos, sabe? De ir além do que é estudar a língua portuguesa para fazer uma redação do Enem. Não, tem que ir além. E aí o curso da Rural, para mim, foi fantástico. É fantástico. E Você eu está senti quase me convencendo já a fazer letras também. é maravilhoso. Ou se não, assim, se você não quiser fazer uma graduação, eu entendo demais, né? É puxado, não é fácil. Mas, assim, assista, se abrir para, por exemplo, assistir as palestras do Lab4, que falam sobre Uhum. linguagem, assim, que falam sobre multimodalidade, sobre multiletramento, que é uma coisa que a gente está falando muito hoje, que é entender como a linguagem funciona hoje nesse mundo virtual, que não dá para a gente separar mais como É é essa verdade. nova visão, como é que a gente se comporta linguisticamente nesse universo digital. Então, isso é por exemplo, a gente tem umas atividades lá no Lab4 que são nesse sentido, que são para todos, não é só para quem é da área, entendeu? Não é só para quem é professor, é para humano, a gente que fala português, que precisa se comunicar. Então é muito interessante. Tá convidado. Convido todo mundo a Eu conhecer o convido Lab. todos os meus alunos, nem se preocupe. Lá E na escola, que eu dou aula também lá na EREM, né, do Bernardo Vieira. Sempre que pronto. tem, eu estou divulgando. A minha gente se inscreve, se É muito inscreve. legal. Vocês estão perdendo, é um projeto de Aí extensão, é bom pra é caramba. para a sociedade. Isso que é É. importante, sabe? Eu vou emendar em outro assunto agora. Assim, na, eu estou fazendo muita comparação, né, na POB da engenharia. Talvez Mas vai mudou, fazer. Pode talvez fazer, não tem mudou problema agora. nenhum. Talvez as coisas tenham melhorado, eu não sei, né? Ah, Eu fiz a graduação e eu me senti nesse jeito, né, muito afastada. E aí, quando eu entrei na Rural, é outro universo. A coordenação é muito próxima da gente. é A mais gente acolhedora. é mais acolhedora. De, tipo, ainda mais foi no período da pandemia, qualquer dificuldade que a gente tivesse, eles estavam ali para ajudar a gente. Então, eu acho que isso também foi muito importante. Eu acho que o pessoal tem um certo receio com a EAD, de pensar que vai ser uma pessoa isolada no sistema ali, Uhum. só ele com as suas leituras e seus estudos, mas não é assim. Pelo menos na nossa graduação, né, da Rural, eu me senti muito acolhida, muito próxima dos professores, da coordenação em si mesmo, do apoio Mesmo pedagógico, sendo EAD, né? mesmo Mesmo sendo sendo. EAD.
as relações foram mais estreitadas do que quando eu estava lá todo dia presencialmente. Então, para quem tem medo da EAD, de não conseguir, dê uma Quebra esse preconceito oportunidade, agora, né? quebra esse preconceito, dê uma oportunidade. Tem as suas particularidades, a gente tem que ser mais disciplinado, precisamos de organização, de tempo, assim, de gestão do seu tempo, né? Para você conseguir estudar, para você ter autonomia no seu processo, né, de aprendizagem. Aham, com Mas certeza. as pessoas estão ali para nos apoiar. Tem pessoas, entendeu? Tem pessoas do outro lado. Não é só Não, conteúdo, material, são pessoas e a gente percebe que são pessoas. não atendimento automático, né? Que vai Não apertar é, um, aperta não dois. é atendimento automático. São pessoas lá do outro lado conversando com a gente. É bem legal. Agora você E só tá falando de coisa boa do curso de letras. Não tem nada de ruinzinho, não. Nenhuma coisinha que a pessoa vai esquentar a cabeça, não. Nenhuma disciplinazinha tem a assim de. quantidade muito grande de material para estudo, né? A gente precisa estudar É. muito, ler muito. Tem que Hoje, gostar de ler. correria. Tem que Tem que gostar de gostar de ler. ler. Tem que gostar. Mas eu acho que assim, todo mundo gosta de ler, só não achou ainda o pontinho, Ah, sabe? Eu acho que aquele. o seu lugar no mundo da leitura. Mas todo mundo gosta de ler. É, eu acho que eu tive uma disciplina que foi desafiadora, que foi fonologia, foi estudar Eita. essa questão do som, como é que produz o som. Aí para mim foi bem desafiador, porque era quase uma coisa biológica. A gente foi estudar a parte biológica de É aquele como negócio que a língua bate no céu na boca e isso, um negócio assim é. o nariz, Eita, som onde é que fez? nasalado, som não sei o que Isso, lá. aí ficava na frente do espelho, o palato tá subindo, ou tá Eita. vibrando a corda vocal, não tá vibrando, aí eu tinha, ai meu Deus do céu, ficava assim, é engraçado. Aí eu tive um pouquinho de dificuldade, foi a parte mais desafiadora. Agora, uma coisa que é muito desafiador, mas que ao mesmo tempo é muito legal, é participar dos projetos da universidade. Isso também foi uma coisa que eu não fiz na graduação de engenharia civil. Eu não fiz iniciação científica, não fiz projeto de extensão. Eita. Eu acho que também por causa desse meu medo que eu fiquei dos professores, eu nem ia Eita. atrás, eu ficava na minha, assim. Se aparecer Eu, oportunidade, eu ficava quietinha. eu tô quase pensando aqui que aconteceu alguma coisa para ter medo dos professores. Será que não já era um medo no ensino médio, alguma coisa nesse sentido Olha, e tal? Será? não sei se é uma questão da engenharia, mas assim, teve uns professores que eram bem assim arrogantes, Ah, que certo. humilhava a gente na sala. Acontece. Aí eu acho que eu fiquei traumatizada com algumas experiências que eu tive. De Eu tô alguns entendendo. Eu realmente. entendo perfeitamente, entendo perfeitamente. Foi triste. Acontece. Foi triste. Não dá nem. Aí eu terminei que eu fiquei generalizando. Talvez os outros nem fossem assim. Nem fosse Mas, assim, mas é mas eu fiquei com. Eu criei um bloqueio mesmo. um E aí trauma mesmo, né? eu nem ia atrás desses projetos. E aí, quando eu entrei na graduação de letras, eu também achei que eu ia ficar bem quietinha, sabe? Vou fazer o Uhum. meu, minhas disciplinas certinho, vou Ou ficar seja, quietinha. aquele Não tem perfil de comportamento de exatas, né? Vou ficar ali e isso, tal. não vou me envolver em muita coisa, não. Vou Mas aí fazer. foram lá e vem cá, não é isso? Foi. Aí apareceu a oportunidade. Alguém tem interesse de participar Ah, do projeto de extensão? Aí eu falando com a mina da coordenação com a Alexandra. Eu acho que eu não dou conta, é muita coisa, a minha rotina é um pouquinho puxada. Eu acho que eu não vou conseguir. Ela tente participar e para a minha graduação se expandiu 1000 vezes. Porque a minha coordenadora, a professora Ivanda, é maravilhosa. Ela dá muita oportunidade para a gente, sabe? Da gente crescer. E eu comecei a ter contato com todos os professores, praticamente, assim, os que entraram no meu caminho, que são os professores que se disponibilizam para fazer uma palestra no LabFor, e aí eu que entro em contato com eles. Então, antes o que era um contato bem assim, da disciplina e tal, eu uhum. comecei a ter um contato maior com eles, e aí eu começo a aprender mais, né? Quando você entra em contato, você começa a aprender mais com os exemplos, com as organizações, assim, o projeto de extensão é um planejamento enorme. O programa em si, né? Que são É, os 3 projetos. A gente tem isso, o Multilab, tem o LabFor, o Lab Digital e o Lab Ciências. E a gente interage entre a gente, né? isso, é. E
aí expandiu muito meu curso. Universo, exato. De ter contato com outras pessoas, de agora a gente está numa fase de compartilhar o Lab4 em congressos, em simpósios, e aí antes eu ficava, ai meu Deus, eu acho que eu não vou dar conta, é muita coisa apresentar, como é que vai ser? E agora vai seguindo, sabe? Vamos fazendo. Aí todo mês temos as nossas ações que a gente precisa planejar. Então já é um ensaio para o planejamento escolar. Então eu acho que a minha experiência na graduação ganhou uma nova visão a partir do projeto de extensão. Ou seja, um novo patamar, uma nova, né, estrutura. Eu convido todo mundo, assim, quem quiser participar, eu sei que tem gente que tem uma rotina muito puxada, não consegue se comprometer de estar na participação, né? Mas eu convido realmente para o pessoal assistir, porque é muito legal, né? As ações da gente são muito interessantes. Dos 3 projetos, são muito atuais, são temas importantes. E aí, eu também convido para quem está com medo de entrar em um projeto aí, ou na iniciação científica mesmo, que não também, tenha medo não. Não tenha medo, Agora, é importante experimente, né? também ser sincero das suas capacidades. Conversar com o Com certeza. professor, falar o que é que espera, quando tiver com dificuldade, né? Se achar que tem alguma limitação, né, comunicar, não é verdade? Isso, porque elas não estão querem que a gente aprenda também, né? Isso, não quero lhe prejudicar, não está colocando Não, você no projeto para exatamente. depois ele dizer você não presta, não. Exatamente. Ele quer Depois a gente... justamente o contrário, quer que você Isso, aflore, quer que isso, você descubra o seu interior, desenvolva. É isso que exatamente. quer. Aí eu acho o máximo, porque antes eu ficava na minha, não vou me envolver em nada, eu vou fazer o basicão. Agora eu estou no Aluno, projeto de extensão, todo mês é um monte de coisa. Aí é puxado, sabe? é, Porque são muitas ações. Aí é bom, é legal porque também a gente mexe com tudo. Aí é aprender a mexer em programa para fazer live, é aprender é, a fazer card, é aprender a é. fazer transmissão no Google, gravar, mandar Gravar a certificado. transmissão ao vivo, vem A pessoa pergunta, vem tudo, se forma em vários aspectos, mas isso é Mas muito só um profissional de primeira isso, também. mas isso tá tudo alinhado com o que a BNCC está pedindo agora do É professor. verdade, é isso, Coisas que exatamente. eu não sabia fazer e hoje eu sei fazer por causa do projeto, é muito do que se fala lá na BNCC, no novo ensino médio, que é a nossa realidade mesmo, de que o aluno tem que ser também instigado a aprender a produzir o seu próprio conteúdo digital, dele dominar essas ferramentas. Então, se eu não conseguir dominar, como é que eu vou ensinar o aluno a dominar? Como é que eu vou É ser verdade, mediadora no processo de aprendizagem dele? com certeza, Então, a gente tem que se desafiar também na nossa formação. Então, o projeto de extensão é um desafio, mas às vezes é difícil porque a demanda fica grande, mas ao mesmo tempo tem esse lado, esses benefícios que eu acho que são impagáveis. Não tem como pagar um curso, sabe? Tipo, eu vou fazer uma especialização para aprender isso. Não tem como, é. é só o dia a dia, a vivência ali para a gente aprender. E tu me falou que tu trabalha lá no Alberto Torres, né? Isso, não é nem trabalho, é estágio mesmo. É o estágio. E como é que tá sendo esse estágio lá? Tá Ou já bem foi? legal. Teve o primeiro semestre, foi o estágio obrigatório 1, e agora eu estou na fase do estágio obrigatório 2. Aí é bem interessante, é muito desafiador também, porque a realidade escolar, no pós-pandemia, não está sendo fácil, tanto É. para os alunos, como para a gestão, como para os professores. Então, pronto, esse é um aspecto bem desafiador da graduação, porque a gente está se formando ainda, né? A gente ainda não sabe tudo. E aí a gente entra na escola. Eu estou fazendo estágio numa turma do 3º ano do ensino médio. Então, foi bem difícil para eles não terem tido aula no 1º e 2º ano. Voltaram esse ano de verdade e já é fazer vestibular, já é Enem. Então, é um momento bem diferente do que é padrão, né, na formação. É. Então, é bem desafiador. Eu sinto que as pessoas estão os alunos estão um pouco, eles mesmo relatam que têm dificuldade para se concentrar, É. para passar a aula é integral, então eles passam muitas horas na escola, então eles têm essa dificuldade de focar.
de se Uhum. manter na aula ali prestando atenção, participando. Muitos voltaram desestimulados. Aí É, isso reflete na disciplina da sala, isso, é. sabe? Realmente é um desafio. Essa parte é bem desafiadora. Mas graças a Deus eu fui muito bem acolhida pelo meu professor supervisor. Uhum. Tenho a professora Ivanda, que coincidentemente é a minha professora orientadora do estágio e também do Lab4. Aí eu falo com ela, eu digo a ela, todo dia eu falo com a professora, seja pelo Lab4, seja pelas disciplinas do estágio. Seja por uma coisa ou por outra, professor Isso. Ivanda. E na escola tem um professor supervisor, que aí é um professor que também foi muito acolhedor, bem tranquilo. A gestão também tem seus desafios mesmo, porque o pós-pandemia, os alunos vieram bem, não conseguiram, assim. Eu tive uma conversa com o coordenador que eu achei interessante. Ele falou assim: quando os alunos chegam no ensino médio, no primeiro ano, é como se a escola moldasse ele para o novo, para a nova fase, né? Ele era ensino fundamental e a própria escola ensina ele a ser ensino médio. É uma nova postura, né, diante Isso, do isso. ensino, é uma nova fase, é uma nova etapa ali. Então, a escola é muito importante para fazer essa modelagem do aluno para essa nova realidade. E aí, como teve a pandemia e eles não tiveram praticamente nada do primeiro ano e nada do segundo ano, então eles chegaram esse ano na escola sem saber o que é fazer ensino médio, praticamente. Muitos tiveram dificuldades de recursos mesmo durante a pandemia, de ter que trabalhar já porque foi um período conturbado financeiramente para todo mundo. É. Então, já que não tinha aulas presenciais, arrumou um emprego. E aí não conseguia assistir às aulas, fazia as atividades, mas não conseguia desenvolver o conhecimento. Então, chega no terceiro ano com um buraco. E É. aí, para o professor também lidar com isso na sala de aula e a gestão lidar com esse momento que eles não sabem ser É. alunos do ensino médio, aí foi bem difícil. Mas Aí aí chega a cobrança também por resultados, né? E os e alunos não tiveram aula. é Aí difícil. é complicado. Mas é bem interessante, assim, porque, como eu te disse, eu tenho essa afinidade da conversa com o jovem, e aí eu fico conversando com eles, e é legal também o estágio, porque eu não estou nem na postura de professor, mas eu também não sou aluna, mas eu estou sentada ali com eles, porque esse primeiro estágio foi mais de observação e de acompanhar as aulas. Ainda não tive uma pequena regência de uma atividade de círculo de leitura, eu fiz um círculo de leitura, mas não foi ainda a regência mesmo, foi mais acompanhar a rotina escolar. E aí eu estava sentada com os alunos, então eu acho que eles se abrem mais, sabe, para conversar sobre as dificuldades deles, para falar qual é realmente o que é que eles não gostam, o que é que eles querem para o futuro. Então, como é interessante estar na postura do estagiário, porque você ainda não é visto como professor, mas você também Uhum. não é igual a eles ali como alunos, mas você consegue ficar no meio termo, sabe? Vendo um lado e vendo o outro. Aí é bem Aham. interessante estar na postura de estágio. A gente fez até uma ação no LabFoco, foi compartilhando as vivências do estágio. Eu e mais duas colegas do curso de letras compartilhamos nossas experiências, os desafios mesmo, nesse período pós-pandemia, que foi um estágio diferente, né? Foi estágio de É. retomada. E aí é desafiador para todo mundo, né? A gente vê que os alunos. Foi aqui em Pernambuco, né, que teve aqueles casos de ansiedade coletiva. Isso, E isso, isso. isso é uma realidade nas escolas da gente, É, né? é Não triste, é aconteceu triste. isso na minha escola, mas existem casos de ansiedade, de afastamento e tudo. Isso. Aí é bem desafiador essa parte do estágio, mas é a realidade, né? A gente tem que estudar, a gente tem que aprender a ser professor na escola. Então, É, o isso é estágio é verdade. É, fundamental. é Adianta fundamental. nada a gente ficar aqui na teoria, estudar todas as metodologias, todas as literaturas e quando chegar na sala de aula, não É. ter contato. E não Aí é ter o muito contato, não saber como é que funciona, como é que acontece, né? isso, até saber essa realidade mesmo. Isso. É. Eu acho interessante que o professor, o meu supervisor, ele fala assim, ele dá aula em várias turmas, né? Aí ele fala, Lívia, a gente planeja uma coisa, a gente planeja a aula, né? Só que cada turma é uma turma.
Então, a gente não acha que você vai montar um plano de aula perfeito e você vai chegar na turma A, vai dar de um jeito, na B vai ser igual. Não. Você Não. tem que fazer as adaptações para a personalidade daquela turma. Cada turma tem a sua personalidade. E aí a gente só aprende isso na vivência. Aí eu acho muito Olha, legal. nessa experiência toda que você está tendo, em letras e tudo, já passou aí pela sua mente fazer uma pós, Sim, continuar, com já, né? certeza. Então, eu quero muito. Eu acho, eu estou em contato agora até com o pessoal do mestrado do Progel, que é da Rural, para a gente fazer algumas ações do Lab4, sabe? E aí eu fico Hum, muito legal a proposta deles, porque a gente não pode. A formação de licenciatura, no caso, a formação do professor, como a gente fala sempre, né? É a formação inicial, mas é continuada. continuando. Então, é para sempre. E eu acho que a universidade tem um papel muito importante na formação geral, assim, da sociedade. E aí eu penso, assim, quero muito terminar a graduação e já dar continuidade ao processo, quem sabe mestrado mesmo, já estou ajeitando meu lápis. Então o pessoal do Progel já vai se ligando aí, né? É, e procurar as outras oportunidades. Aqui tanto a Rural, a Federal, a UPE tem boas opções, né, É. de, de mestrado na área de... A Federal tem muitas opções na área de letras, agora a Rural tem o Progel, tem o PPG Tech também, que é bem interessante, que é técnico, e o Progel é de formação. Aí eu penso, sim, dar continuidade a, né, a formação. Eu acho isso também foi uma coisa que eu aprendi muito no Lab4, no projeto de extensão, de como a universidade tem que ir para a sociedade. A universidade não é isolada. Ela, Exato. ela tem a função de prestar um serviço também à sociedade. E não só formando a gente, ativamente mesmo, como que a gente Ativamente, faz. exato. Então, eu acho que também o continuar a fazer o mestrado, pós-graduação, é uma forma de você estar em constante processo de estar ali naquele espaço, no universitário, mas fazendo esse aporte com a sociedade, né? Fazendo essa Com ponte. certeza. É muito Na importante. realidade, assim, a universidade já está dizendo universidade, né? Isso, É para atender toda a comunidade que, isso. dentro ou fora, Dentro, exatamente. eu não sei nem dizer, mas é aquela questão de, vamos dizer assim, quando a gente vai enchendo um vaso, né, extrapolar, né, esvaziar, que atinja todo mundo ou que esteja ao Isso, redor para receber conhecimento também. Porque conhecimento a gente pensa que é só o que é ensinado na universidade, né? A gente sabe isso. que não, né? É A além. gente precisa de experiências e resolver problemas e situações que estão em torno da comunidade, né? Exatamente. Eu quero muito Lívia, continuar, mas eu quero trabalhar na educação básica. Meu objetivo é a então a educação básica. educação básica é ensino médio e fundamental, Isso, fundamental e médio. isso. É, eu penso Superior não? não, que Não, né? eu penso mais no fundamental e no médio mesmo. É. Porque eu tenho essa questão da formação do leitor e dessa Aham. afinidade com eles, que eu acho que eu tenho que servir ao mundo com essa minha característica. Ó, uma coisa que eu achei interessante, veja, a gente às vezes não pensa, mas você falou de uns professores aí que você teve, da língua, da parte de linguagens e tudo, que você lembra até hoje. Você Lembro. tem essa noção que você também vai ser uma professora, que um aluno seu vai também lembrar de você Oxe, então. Eu fico feliz, eu e fica espero. feliz, né? É. Eu me lembro que teve uma professora que falou para mim, acho que eu era. Aí eu já era até mais recente, mas já faz mais de 15, faz 15 anos, que eu já tenho 30 e eu tinha Aham. 15. E quando eu tinha 15 anos, há 15 anos, eu me lembro que a professora disse assim: Você é muito capciosa. Eu nunca tinha ouvido falar dessa palavra. Eu enlouqueci para saber o que era isso. E eu fiquei bestinha. E quando eu. Foi uma coisa que me marcou. Essa foi uma frase que ela falou e que me marcou e que eu sempre vou lembrar. E foi muito importante para mim ter
noção de que eu era capciosa, que eu era inteligente, né? Que eu era esperta, que eu tinha... Tipo, a professora falou que eu sou assim, então... Queria saber o significado daquilo, né? Foi, ele O me que é matou. isso? Exatamente. Quando Eu quero utilizar essa linguagem também, eu quero saber falar me assim. Aí marcou pronto, muito. Eu marcou. tenho algumas professoras eu não tenho mais contato. Deixa eu ver se travou. Eu não Não tenho mais travou não, tá tudo contato, ok. mas tem Tá uma tudo ok. professora minha que eu ainda tenho contato com ela, uma professora que foi minha professora no ensino fundamental. E essa semana mesmo ela me deu um livro. Ela, coincidentemente, virou cunhada da minha irmã. E aí ela tem ainda o contato. E eu digo para ela que ela é minha inspiração. Tá certo. Então agora a gente vai para as perguntinhas, né? A primeira pessoa que mandou perguntinha aqui foi Vanessa Tenório. Não sei quem é. Ela dá o FRPE PPGTEG. PPG-TAG. Deve ser um. PPG-TAG, eu É acho. PP o quê? PPG-TAG. PPGTEG, é isso mesmo. PPGTEG, é. Pronto. Ela é mestranda Isso. e a pergunta que ela fez foi o seguinte: qual a contribuição do LabFor na sua formação acadêmica e profissional? E a outra perguntinha: quem era a Lívia antes do LabFor e agora com o LabFor na sua vida? Pronto, boas perguntas. E aí? Repete aí a primeira, assim, só o que ela perguntou primeiro. A primeira: qual a contribuição do LabFor na sua formação acadêmica e profissional? Pronto, vou dizer. Primeiro, eu já até comentei, né, durante a conversa da gente, como mudou a minha visão da graduação em si, expandiu a graduação. Mas aí, o LabFor, ele contribui para a minha formação em mais de um aspecto. O primeiro aspecto que eu digo que o LabFor contribui muito é nessa parte sistemática mesmo, de aprender a caminhar com um projeto. É realmente essa questão da organização, como organizar, como entrar em contato com as pessoas, como lidar com as pessoas que vão fazer parte do projeto. Então, eu aprendi muito essa questão da dinâmica do planejamento. Tanto eu vendo a professora, as professoras, as coordenadoras mesmo, como elas lidam com esse planejamento. Aí aquele aprendizado mesmo de olhar o outro fazendo e aprender, sabe? E também o aprender fazendo, de estar no dia a dia, fazendo certificado, fazendo divulgação. Então, eu aprendi muito isso, essa parte sistemática do planejamento e da execução. Aprendi muito a me comunicar com as pessoas melhor, porque o que teve de live que a gente fez, que a gente vai se Verdade. comunicando. Aí tem também esse outro aspecto do meu desenvolvimento pessoal como comunicadora, sabe? De eu estar comunicando, trocando com as pessoas, apresentando as lives e os encontros no Meet. Também tem esse aspecto. E o terceiro aspecto é o conhecimento sistemático, que eu aprendo através de estar ouvindo as palestras. Então, se a gente tem uma palestra sobre cultura da paz na escola, então, eu aprendi aquele material que o palestrante está passando. Então, eu aprendo nesses três aspectos: do sistemático de planejar um projeto, de estar nos bastidores do projeto, o meu desenvolvimento pessoal como comunicadora e como estar em contato com as pessoas, e no terceiro aspecto é realmente aprender aquela informação que o palestrante, que o minicurso ou que a ação está desenvolvendo. Então, aprendo nesses três sentidos. Aí, a segunda pergunta dela. Quem era a Lívia antes do LabFor e agora com o Pronto. LabFor na sua Antes vida? do LabFor, eu era a pessoa que queria fazer o básico, né? Fazer o basicão, me formar e... Eu estou ansiosa pelo diploma, né? Imagine. Passei 6 anos na engenharia, peguei o diploma e gostei o bichinho. Então, eu estou bem ansiosa para ter o meu novo diploma. Então, eu queria fazer o basicão, pegar o diploma, tchau. E agora, com o LabFor, eu sou a pessoa que acredito que só o diploma não basta. Você tem que ir além. Porque E justamente além, o certo? projeto de extensão permite a gente ir além. E realmente fazer essa função da universidade chegar fora da universidade. Que aí eu acho que agora eu sou essa pessoa que foge do básico. Não sou mais só pelo básico. Vou além um pouquinho. Então a gente tem a próxima Certo. pergunta. Jaqueline Torres de Souza, acho que é uma Jaque colega sua. é minha amiga é amiga do Eu acho. Multilab. Ela é do Lab Olha Digital. aí.
Inclusive, a gente tá para gravar um podcast com Olha ela aí, também, já que tá? é poeta, viu? Ela é arretada. Ah, meu Poeta? Ah, filho, foi bom o saber. Foi nosso bom grupo é saber. muito múltiplo, é muito plural. O projeto Multilab tem Caramba. muitas personalidades. Ela é muito talentosa. Realmente, ela tá dizendo aqui, licenciatura em letras Isso. português. Aí a pergunta dela: quais as contribuições que o programa Lado For tem trazido para o debate sobre incentivo à leitura literária na escola, no intuito de formar novos leitores literários? Pronto. O Lab4, a gente conversa muito direto com os professores, principalmente, né? Tanto com os professores em formação, que são meus colegas de turma, tanto do meu polo, como da universidade de forma geral, da Rural. Então, a gente está em comunicação com os professores em formação e com os professores que já estão atuando, né, na educação básica. Então, eu acho que o Lab4 faz essa conexão e caminha aí nesse sentido dessa influência da leitura, justamente pegando essa teoria dos alunos que estão estudando ainda na universidade e essas dificuldades que os professores estão abordando na educação básica. Então, eu acho que o Lab4 faz essa conexão. E eu acho interessante, a gente vai começar agora uma jornada de um ateliê de literatura e outras linguagens, que inclusive conversa muito com o meu Instagram, que eu fico louca, que é uma disciplina do mestrado, justamente, que é o pessoal do mestrado que vai se juntar com a gente para fazer essas ações do Lab4, que é justamente fazer esse incentivo à leitura, usando a linguagem de filme, de música, de quadrinhos, de outras coisas, justamente para ser estratégia de leitura, né, na sala de aula, porque o incentivo à leitura está mais do que nunca, graças a Deus, em evidência, porque por muito tempo as normativas não estavam e ainda deixam a desejar essa questão do incentivo à leitura nas normativas, né, nas nossas orientadoras, nas normas orientadoras. E recentemente, agora em julho, foi feita uma alteração na LDB e foram inseridos 2 artigos falando justamente do papel da formação do leitor como um papel, a função social mesmo, da cidadania que se dá aquele sujeito através da formação da leitura. Porque se você não forma leitores competentes, a gente também faz sujeitos, gera assim, né? Forma sujeitos também não competentes. Então, porque a leitura é o que a gente interage no mundo, né? Hoje em dia na É, é, internet é o que você mais tem, é um meme, isso. é um livro, é uma postagem, é um É até Twitter. uma conversa no Então, se a pessoa. WhatsApp escrita que tem Isso, gente que não está exato, conseguindo, porque faltou essa base de exato. formação. Então, o Lab4 se propõe realmente a tanto debater essas questões da formação como leitor, como até mostrar caminhos, que é o que a gente vai fazer agora com esse ateliê de literatura, que é justamente mostrar esses caminhos. Então, é bem interessante. Legal, legal. E tem a terceira pergunta, tá? Da professora doutora Ana Paula Teixeira Olha, Bruno Silva. Gravou o nosso primeiro podcast aqui, certo? Lá do curso de licenciatura em ah, que Física, legal! né? Da UED Tech, o AED Tech. Ela está perguntando o seguinte: quais são as contribuições do programa Multilab para sua carreira acadêmica e vida pessoal? Pronto. Ó. Na carreira acadêmica, o Multilab me fez perder medo. Perder o medo de realmente produzir conteúdo acadêmico sobre o projeto em si. Porque eu tinha essa limitação de. Eu tenho um certo. Faço as atividades da universidade, a gente produz textos, né? Acadêmicos Uhum. diversos. E com o Multilab, eu fiquei com vontade, tipo, fiquei inspirada a fazer conteúdo, fazer textos acadêmicos sobre o projeto, para a gente compartilhar, porque o que até a professora Ivanda conversa muito com a gente é que a gente precisa divulgar. A gente precisa, como existe uma gama muito grande na internet e o nosso projeto é apenas num modelo remoto, né? É só remoto, todas as nossas ações.
Então, existe Isso, todas um as sessões são mundo de remotas. opções, então a gente precisa alcançar, né, as pessoas. Então, a gente precisa divulgar o nosso projeto. Então, eu fiquei com o Multilab, isso me inspirou, o Multilab me inspirou a buscar essa divulgação acadêmica, de participar realmente de congressos, de simpósios, de encontros que agora voltaram com tudo nesse segundo semestre, porque no período da pandemia, os eventos acadêmicos da área ficaram muito parados. Teve um ou outro virtual e agora está tendo uma retomada. Então, antes eu não tinha essa perspectiva de divulgação acadêmica do trabalho, do que é que a gente faz. E agora com o Multilab também foi essa uma nova janela que se abriu das oportunidades da gente divulgar o próprio trabalho que a gente já está fazendo, pegar o extensão, a parte de extensão e também fazer a parte textual para divulgar, entendeu? Acho que eu não sei se eu consegui Uhum. explicar bem. Não, você já disse que já perdeu o medo, agora está mais tranquilo em produzir Isso. a parte acadêmica, então isso tudo E já a é segunda pergunta dela, demais, tiveram né? duas também, não foi? Não, ela Ah, só teve pronto. essa, né? Porque ela teve assim, na vida Ah, e na acadêmica e pessoal. Pronto, aí na pessoal. pessoal eu acho que até eu já Isso. consegui falar um pouquinho, né? De que, tipo, Aham, realmente a minha comunicação melhorou muito, essa questão das telas. Porque muita gente diz, eu quero aham. participar do Lab4, mas eu tenho vergonha de É. aparecer no YouTube. E, lógico, a vergonha existe, a gente fica com receio, porque às vezes a tecnologia dá umas travadas e a gente fica com medo, É. que A gente acontece, sabe o que é isso isso. acontece, assim. E no começo eu ficava bem nervosa, vixe, nas primeiras atividades que a gente fez, eu ficava, meu Deus, se o computador travar, se meu áudio falhar, mas aí aqui entra a parte É, do planejamento. Quando a gente planeja antes, a gente testa, às vezes acontece realmente, mas e isso é normal. E isso é acontece. uma coisa que todo mundo já está entendendo. Não é como no começo, tipo, no começo da pandemia, eu acho que as pessoas queriam ser super perfeccionistas, né? Não podiam Isso, é. gatinhar, que todo mundo vai ficar... Era. E hoje em dia já todo mundo já Ai, meu Deus, entendeu. acabou minha live, acabou Isso, eu acho meu. que hoje em dia O gato miou todo ali, mundo é. já entendeu que existem as questões, É, que nem sempre vai isso, ser é. 100%, mas se a gente não tentar, é pior. Então, quando as pessoas dizem, eu tenho muita vergonha, eu também tinha vergonha de aparecer no YouTube, ficar lá gravado para todo mundo assistir, porque no YouTube, né, que a gente É. adora, na verdade, eu particularmente adoro fazer no YouTube, porque fica lá para a posterioridade, depois a gente Uhum. compartilha com as outras pessoas, porque às vezes a gente faz no Google Meet e não tem a opção de compartilhar para depois, né? Só aquele É. momento ali. Fica guardado num Isso. drive, E aí a no pessoa YouTube a tem, gente né? consegue deixar lá, até para mim mesmo, eu posso voltar lá e reassistir aquele material. Então, o Multilab está lá no Uhum. YouTube para todo mundo assistir quando precisar. Então, eu tinha muita vergonha no começo de aparecer nas redes sociais, assim, e isso me ajudou muito a perder essa timidez. Então, pessoalmente, eu consegui me desenvolver nessa comunicação, até digital mesmo, que acho que foi um ponto muito Uhum. importante. Ah, Legal, legal. Isso é no começo eu importante. sonhava com as falas que eu ia falar, que é porque eu sempre começo, né? Boa noite, meu nome é Lívia Santana, eu sou monitora do projeto Lab4, do programa de extensão Multilab. Eu falava tanto para não errar, que eu sonhava. Mas faz parte, né? Acontece, acontece. Eu também. Para começar aqui também, que é um projeto, um podcast que a gente tá fazendo agora também. Quantas vezes não tive que ensaiar e fazer a abertura e Isso, tudo. E acontece mesmo. Eu sempre penso o seguinte: é melhor o feito do que não feito, né? exatamente, exatamente. Mas também não de qualquer Isso, a jeito, gente né? planeja, né? A gente planeja. A gente planeja tudo direitinho. Se por cargas d'água, coisa que não estava, que a gente não estava, a gente planeja. Mas tem coisa que está fora do nosso controle, a gente não tem que se estressar, Exatamente, a gente tem né? que tentar fazer A o gente tem que melhor. fazer, tem que tentar. É melhor fazer do que não Isso. fazer. A realidade é essa. Então, Lívia, a gente tá chegando aqui no finalzinho do podcast, tá? Aí eu queria que você deixasse as suas considerações finais, o que é que você gostaria de deixar de mensagem para todo mundo aí certo. que lhe acompanha nas redes sociais, no seu
no seu Instagram lá do livro. Repete aí, É por favor. Eu vou o colocar livro aqui que eu embaixo, mas vi. repete aí, por O favor. livro que eu vi. O livro que eu vi, vou colocar aí também, tá na legenda, viu, Pronto. pessoal? Vai Vão lá me aparecendo agora seguir. aí. Ver Sigam. literatura. Quer divulgar teu Instagram pessoal também? Não Não, precisa né? não. Só o Até livro que eu tem. li, Lá tá tem bom? também, assim, que quiser. Lá tem também, Isso. então tá bom. Então tá a Lívia aí, pessoal. Ela vai deixar as considerações dela, final. O Eu que é que você queria tem aí para nos agradecer, dizer? primeiramente, pelo convite, porque é muito legal compartilhar nessas as aventuras da vida acadêmica. Eu que agradeço, eu que Deixa eu agradeço. achar aqui rapidinho umas palavrinhas. Tá certo. Ah, pronto. É aqui, eu vou compartilhar com vocês. É uma frase rapidinha de Antônio Cândido. A literatura é o sonho acordado das civilizações. Então, Olha a aí. literatura Legal. permite a gente sonhar. Então, eu que fiz essa mudança de carreira, sonhei através da literatura e hoje eu estou conseguindo realizar, assim, ainda não estou trabalhando formalmente na área, mas estou aqui me desenvolvendo como pessoa através da graduação e quem abriu essa porta para mim foi a literatura e eu convido vocês a conhecerem o projeto e a lerem, porque eu acho que o meu maior projeto pessoal é esse, é convencer as pessoas a lerem mais, lerem poesia. Quando tu for entrevistar a Jaque, tu faz ela recitar uma poesia, porque é a coisa mais linda do mundo. Já vou pedir, já Eu pode ter vou, certeza que não, eu vou vou botar pedir nas para ela mensagens recitar. quando tiver pergunta. Pronto, quando sair o card dela, Eu manda vou essas mandar, perguntinhas para ela. Pronto. porque a literatura realmente, como ele disse, é o sonho acordado. Hoje a gente vive num mundo que tem muita coisa acontecendo e a gente precisa, assim, ele fala, Antônio Cândido fala que a literatura é como a brincadeira que a gente, o sonho, na verdade. Deixa eu explicar melhor. Ele diz assim: a mente da gente, quando a Tá. gente dorme, precisa sonhar. E a gente acordado precisa sonhar também, entendeu? Não é só sonhar o dormindo. A gente precisa sonhar acordado também. E aí a literatura, a ficção, digo literatura no sentido de ficção mesmo, de estética, de Uhum. beleza, é um sonho acordado que faz a gente tanto conhecer coisas diferentes, como a gente faz se autoconhecer. Então, através da literatura, a gente pode conhecer um mundo diferente da gente, um lugar diferente da gente, do que a gente está, e ao mesmo tempo a gente pode reconhecer o espaço que a gente está de um jeito diferente e se perceber na história também. Então, eu convido todo mundo a ler, a se apaixonar pela literatura. Quem acha que não gosta de ler, que é o meu. Eu acho que todo mundo gosta de ler, só não encontrou o gênero. Você vai encontrar o seu Certo. gênero preferido, seja terror, conto, crônica, vai ter uma poesia como Jaque, vai ter. Uhum. E é, eu convido também todo mundo a quem tem medo de fazer uma segunda graduação, que acha que já está na idade avançada, porque quando Que perdeu o perde tempo, né? O que passou tempo, o mas a tempo. gente não pode se acanhar, nunca é tarde, nunca é tarde para começar, e não se importe com os julgamentos das outras pessoas. Siga seu coração, se você quiser Exato. realmente encarar uma mudança, porque só quem sabe o que você passa é você, né? Então, É só verdade. você É. que sabe. Então, se você tiver vontade de mudar de área, que eu acho que o meu foi quase um relato de mudança de área, né? Como é que você É. pesquise, veja as opções que você tem. Um curso de graduação como o de letras da Rural, veja, uma universidade pública de altíssima qualidade. Eu fiz o Enem em 2017, ele ficou guardado lá 3 anos e a oportunidade surgiu. Então, também tem que pesquisar Surgiu. também, não pode se acanhar diante Tem que de... pesquisar. É. Tem que ir atrás das oportunidades. Então, eu deixo essa mensagem mesmo, de confiar em você, seguir seu coração e procurar pesquisar e não pensar no julgamento das pessoas, porque existem muitos julgamentos. Para quem faz mudança diária, para quem escolhe ser professor, né? Quem escolhe ser professor é muito É. julgado. Até, infelizmente, pelos próprios É. professores, que já estão por aí. Mas É. é uma profissão que eu ainda não estou mesmo efetivamente como professora, que eu estou engateando, né? Estou me formando, mas estou achando que eu acho que a minha graduação está me preparando para os desafios que vão vir.
Lógico que os desafios mudam, né? Quem imaginou que ia ter uma pandemia? Mas o curso de graduação de letras está me permitindo pensar muito nisso, sabe? Na sociedade, na mudança, e ter a educação como um transformador social. Então, foi a minha mensagem, assim, bem aleatória. Sair puxando uma coisa e outra. Não, É porque tudo se relaciona. não, para mim, olha, quem assistiu o podcast sabe que não foi aleatório, tá? O que eu achei importante, que eu percebi, assim, já foi uma mensagem que eu já tive para mim. Importante é a gente realmente se conhecer, né? Isso. Porque não esperar fazer as coisas para agradar a A ou a B, ou esperar que a sociedade, é tal coisa, mas sendo que você intimamente não está realizado, Isso. É não é verdade? verdade. Então é importante a gente se conhecer, saber o que é que a gente gosta, as afinidades, o que a gente se sente bem fazendo, Isso. né? E isso é o mais importante, que é a nossa saúde mental, Isso é uma coisa que muito importante. tanto estando bem, a gente faz qualquer coisa bem, Isso. tá É entendendo? verdade. Estando legal, estando tudo ali, é a área que a gente gosta, onde eu me sinto bem, já está ótimo, não é Isso. verdade? Desafios tem em todas as áreas. Exato, pronto, é Todas as verdade, áreas têm isso. desafios. Concordo, Aí a concordo. sua Tem postura seus diante do desafios. desafio muda a partir do seu reconhecimento naquele lugar. Se você se reconhece ali, Isso. você tem muito mais força para encarar o desafio, né? Mas se você tem, você E, está não se identificando, está triste, como é que você vai encarar o desafio? é, e se passar pelo desafio, você não fica, né? Passei, vai vir É, outro. Não, você vai ficar assim, passei, agora que vem o outro. É isso, exatamente. não é verdade? É outra postura. É. Eu entendi Pronto. perfeitamente. Gostei muito de conversar com Que você, tá bom, certo, Tiago, Lívia? Você é agradeço. uma pessoa super interessante. Obrigada. Eu adorei mesmo, tá? Que bom. Por uma questão assim, que a gente não tem a noite É, toda, né? tem E a também tem. limitação. Eu tô com medo dessa limitação técnica aí que a gente É, teve mas vai dar aí, tudo tá certo? certo. Mas vai dar tudo certo. Eu agradeço de coração, Eu tá certo? também. Ó, Vamos divulgar o topzera. Booklab, o Lab Digital, o Lab Vamos Ciências, divulgar. Vamos que divulgar. eles são incríveis. Então é isso, pessoal. A gente vai encerrando por aqui o Lab Ciências, tá? O Ciência Cash, que uma iniciativa do Lab Ciências. E hoje a gente teve aqui Lívia Santana, é monitora, né, do Lab 4, é graduanda em letras, né? E eu vou nem usar falar, mas vou falar, engenheira civil, tá? Mas só por alguma coisa aí, mas o importante é a letra, né, Lívia? Atualmente é. Mas nunca se perde, viu? Tudo que eu conheci, Nunca tudo se que eu perde, aprendi lá tudo me se ajuda hoje aproveita. aqui. Ajuda, ou seja, todo o percurso que ela fez, toda a trajetória que fez, levou a ser essa pessoa maravilhosa que vocês assistiram aqui, Obrigada. tá certo? Lívia, um Um abraço abraço virtual para você aí, virtual. tá certo? Tudo de bom para você. E a gente vai se vendo aí no Vai, a gente programa, tá? vai. No Lab 4 e Multilab. Um grande abraço e tchau. Tchau.